Lendo e aprendendo, então vamos ler. Vamos ler juntos em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 15. Vamos ler. Acompanhe comigo para a gente entender. O título da mensagem diz assim: Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, aí todos pecaram. Só bastava nascer, só precisava nascer para ser pecador. Porque ao regime da lei, era lei, porque ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado não era levado em conta quando não havia lei, né? Aí quando teve lei, o pecado começou a ser levado em conta, né? Aí era condenação. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte, mas não era a morte biológica da gente, era do pecado, a condenação do pecado. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mas a religião continua ainda falando que, né, existe ainda essa lei do pecado. Ah, você é pecador, nós somos pecadores, perdoa, meu Deus, eu vou orar para que Deus te perdoe, não sei o quê, e é pecado. Olha, nós nunca seríamos capazes, só Cristo que fez isso por nós. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Era só nascer, já tinha pecado. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Jesus ainda viria. Tudo isso acontecia, Jesus ainda viria. Ele veio para isso, ele veio para abolir aquela lei, aquela condenação do pecado. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Graças a Deus, para você ver que coisa maravilhosa. Através de um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? Esse pecado veio a lei, esse pecado não era morte no começo. Aí veio a lei de Moisés. Aí, a partir da lei, aí o pecado passou a ser, né, condenação da morte, né? Aí vem Jesus Cristo, aboliu esta lei, tirou a condenação do pecado e hoje nós somos livres. Depois da cruz de Cristo, nós já nascemos livres do pecado. E aquele povo passou por uma, né, transformação. Graças a Deus.